Ela foi professora na Universidade Federal de Alagoas, mas recentemente retornou para a Universidade Federal de Uberlândia e lidera um grupo lá. Então, a professora Aniele é pesquisadora do CNPq, membro filiada da ABC, da Academia Brasileira de Ciências, tem 170 artigos, apesar de jovem, pesquisadora já tem 170 artigos, só esse ano foi 9 artigos. É uma produção absurda, muito interessante. 26 capítulos de livro publicados. Na área de inovação já tem 11 patentes depositadas. Orientou já 8 alunos de doutorado, 5 mestrado e jovens 66 inscritos. Tem trabalhado bastante ali também com jovens. Em andamento tem 9 doutores e nenhum desafio agora, que acabou de voltar, tem pouco tempo lá na UFAL. E como eu falei para vocês, ela também atua na área de inovação. Ela é cofundadora da startup, a Nexus Biotox, e teve uma proposta aprovada aí no programa Catalyst Startups. Ela está comentando um pouquinho da trajetória aqui e também fala um pouquinho da inovação que ela está desenvolvendo aí. Ela atua na interface de nanotecnologia, nanotecnologia, inovação aplicada e com destaque de liderança em projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento de materiais funcionais, dando formulações e soluções tecnológicas para aplicações tanto em saúde, água e sustentabilidade. Então é um prazer ter você aqui, professora Aniele, sinta-se em casa. Então, boa tarde, a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui e ser convidado pela professora Ana, participando da minha banca de doutorado. Muito feliz de comentar um pouquinho, o foco, eu vou estar falando de, além do laboratório, como a nanociência gera inovação. E aí eu preferi dar antes de eu falar da inovação, eu preferi falar um pouquinho, uma jornada inspiradora que destaca com a multiplicidade e a inovação moldada em minha carreira no setor público e a importância da física na minha formação acadêmica. Então, como a professora nos comentou, agora eu estou no Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia, que fiz a minha carreira, fiz graduação, doutorado direto, pós-doc. Passei como professora no Instituto de Física, veio a proposta para me redistribuir para Alagoas, para a UFAL, fiquei na UFAL 9 anos, retornei agora na UFAL. Então, essa figura aqui, eu coloquei ela para a gente ilustrar, Então, eu trabalho com desenvolvimento de materiais, os livros que a gente acaba estudando, desenvolvendo, e como que a gente gera, a partir disso tudo, a inovação. Então, para a gente chegar na inovação, a gente tem que estudar muito para despertar a inovação. Então, uma característica importante é a multidisciplinaridade. Então, a multidisciplinaridade e a inovação é o caminho para o futuro. Então, eu trabalhei ao longo da minha jornada com essa multidisciplinaridade. Ou seja, eu trabalhei com outras frentes, outros colaboradores. Algumas fotos antigas, minhas, mas para mostrar como foi a minha carreira, Então, eu fiz graduação em Física de Materiais, de 2007 a 2010, na Universidade de Uberlândia, e aí eu trabalhei no curso de Física de Materiais. O que ele me proporcionou? É a base sólida em Física, e aí eu trabalhei com pesquisa, com iniciação científica, e aquela apaixonada por materiais, Então, eu trabalhei com cristais iônicos, trabalhei com materiais magnéticos, nanopartículas quantum dots, e aí, nesse caso, também foquei em várias outras aplicações. Então, cada área ali tinha algumas particularidades. E aí, o que foi interessante? Que aí eu fiz doutorado direto, numa rede, minha bolsa foi vinculada a uma rede, e aí eu tive que escolher um dos materiais que eu trabalhava na graduação. E aí a área que mais tinha me motivado era os pontos quânticos, de calcogeneto de cádmio. E o que é interessante desses pontos quânticos? Que a gente tem materiais em escala nanométrica, só que quanto a gente diminui o tamanho da nanopartícula, numa região que já começa ali
usar esses materiais? Tem esse confinamento quântico. E aí eu consigo sintonizar o espectro de absorção e emissão desses materiais em função do tamanho. Então eu tenho o mesmo material com tamanhos diferentes e espectros diferentes. Então eu, com o espectro de emissão e absorção diferente, eu tenho cores diferentes. Nesse caso, eles absorvem e emitem no visível. O que é interessante desses calcogenetos de cádio? Eles são os para substituir os corantes. Então os corantes, com o tempo, quando se faz marcação biológica, degradam, são tóxicos, então a gente tinha uma alternativa que era os quantum-dots. Então eu trabalhei no meu doutorado desenvolvendo metodologias mais biocompatíveis para ter esses quantum-dots, maior estabilidade de luminescência e também trabalhei, gosto um pouquinho da parte teórica com modelos teóricos. Por quê? Porque esse quantum-dot que a gente sintetizou é extremamente pequeno. Então, o microscópio de alta não tem. Ele tem ali o limite de 2 nanômetros. Eu sintetizei os quantum-dots de 2 nanômetros. Tinha quantum-dot de 1,5 nanômetros. Ou seja, já estou no limite do equipamento experimental. Como que eu consigo validar esse tamanho também? Aí, uma técnica utilizada, a espectroscopia Raman. Na época, eles tinham um modelo de confinamento de fomos, que eu conseguia determinar com precisão o tamanho do quantum-dot. Só que o que eles faziam? Eles faziam uma aproximação supondo que o quantum-dot era um filme fino, na casca tinha um filme fino ali, e nesse caso a gente não pode. Por quê? Porque quando tem uma partícula extremamente pequena, qualquer variação angular ali é significante. Então, qual seria a melhor aproximação? Uma esfera. E aí eu fiz toda a parte dos modelos teóricos, modificação do modelo teórico de confinamento de fomos, considerando uma esfera agora, e aí a gente conseguiu determinar com precisão o tamanho. E aí a gente utilizou a microscopia de força atômica para reforçar a parte obtida. Só que além disso, eu também trabalhava com a parceria de investigar esses marcadores luminescentes. Então a gente definiu, que foi um projeto meu de doutorado, um teste rápido para detecção de câncer de mama. Então a gente desenvolveu os quantum-dots, que são marcadores visível, e eu acoplei a um anticorpo específico de câncer de mama que o laboratório desenvolveu. E aí a gente colocou em células tumorais, e aí essa combinação só entrava em células específicas de câncer de mama. Então quando a pessoa chegava ali no hospital, eles já separavam as células da pessoa, colocavam no microscópio, como que os quantum-dots só entravam na célula de câncer de mama. O que acontecia? A gente tinha uma marcação rápida. Então, a gente fez um teste rápido dentro do hospital para validação, para a pessoa seguir os próximos passos. E aí, com isso também, vamos só voltar aqui. Aí eu ganhei o prêmio, da Vista Médica, no Congresso do Professor Gisela, de melhor trabalho. E aí eu fui para o pós-doc. Então, terminei o doutorado, tinha uma bolsa de pós-doc, e aí a minha bolsa de doutorado estava acabando, e o meu orientador falou: olha, eu estou num projeto com uma bolsa de pós-doc, se você quiser, se fique e termina o doutorado. Opa! Então, a gente estimula com as oportunidades. Quero aumentar um pouquinho o dinheiro, terminei meu doutorado e já vinculei essa bolsa de pós-doc. Então, eu terminei meu doutorado em 2014 e fiz um pós-doc em 2015. E aí a gente focou em outros tipos de materiais. Eu não foquei na parte mais de quantum-dot. Eu queria verificar outros tipos de materiais. Aí a gente trabalhou com materiais magnéticos e o óxido de zinco, com vários tipos de dopantes e os nanocompostos à base de zinco e outros metais, verificando biocompatibilidade, efeito bactericida, diversas aplicabilidades. E aí, em 2015, eu passei no concurso com a professora do Instituto de Física, as professoras na época, fiquei até 2018, e eu vou comentar um pouquinho de várias áreas que eu trabalhei. Como eu sou encantada por materiais, vocês vão ver que tem vários tipos de materiais. Então, de 2015 a 2016, eu trabalhei principalmente nessa parte também dos quantum-dots.
Eu quis tentar desenvolver metodologias para minimizar as citotoxicidades condutórias de cocotina de cádio. Porque além deles serem mais biocompatíveis que os corantes, eles apresentavam ainda toxicidade. Então a gente sintonizava a biocompatibilidade dos condutórios. E também a região que a gente queria ter detectado. Aí a gente publicou vários capítulos de livro e consegui conjugar com vários drogas. Nesse capítulo de livro a gente mostra peptidina, alguns produtos de serpentes, e vários outros focando a parte de conjugação. Em 2017 a 2018 eu foquei nos materiais mais inorgânicos. Eu simocolei, estudando transformação de óxido de zinco em escala micro. A gente também sintetizou oxiggrafeno, conjugando com os contulotes e a fundo nessa parte de dopagem. Em 2018 e 2019, fortaleci mais as colaborações com a professora Nilvanira, que é da UFO, a área agro, ela testando as nanopartículas de óxido de zinco com dopadas para verificar nessa parte de combater fitobactérias. E aí a gente teve vários resultados excelentes, marcando o dióxido de titânio, ele absorve e emite ultravioleta. Só que ele tem várias aplicabilidades interessantes. E se eu incorporar íons de terra rara nesse dióxido de titânio, eu consigo ter as propriedades interessantes de dióxido de titânio e a marcação no vermelho. Então a gente estudou bastante essa parte aqui, fizemos vários capítulos de livro. 2020 veio a pandemia, Então aí surgiu a proposta, estava na rede Nanobiotec, na rede Nordestina de Biotecnologia da UFAL, estava lá na UFAL, e aí veio a proposta do Covid. Entrei nos 3 projetos de Covid, vamos tentar desenvolver sensores para detectar Covid. E aí a gente publicou esse capítulo de livro, que a gente modificou, estudou a modificação das superfícies de sensores com nanomateriais. E além disso, agora a gente começou a entender melhor todas as nanopartículas que a gente sintetizava. Eu estava com o Lucas, a Enzico, que é um colaborador, e ele testava em drosófilas para verificar a genotoxicidade, os efeitos que as nanopartículas poderiam causar. E aí a gente começou a entender melhor esses mecanismos. Porque a gente tinha o titanato de sódio, que é um material que tem várias aplicabilidades na área da saúde, como implantes de osso, osseointegração, só que ele apresenta uma toxicidade. E aí a gente incorporou prata, a gente diminuiu a toxicidade e além disso criou um efeito bactericida. E aí a gente fez isso com vários materiais. O foco é entender como que eu minimizo a toxicidade desses materiais. E aí em 2023, 2025, aí a gente expandiu para outras áreas. A gente trabalhou com lipossomas, carreadores, investigou outros tipos de nanocristais com dopantes e esses nanocompostos em filmes. E particularmente em aplicações agrícolas e médicas. Então a gente trabalhou agora com sistemas de encapsulação e síntese alternativa. E aí, com isso, eu estava na UFAL, no Instituto de Física, com o laboratório, 2018 a 2025. Igual o professor comentou, eu estava trabalhando em 3 pós-graduação, a física, a materiais e biotecnologia, uma equipe extremamente híbrida, esses todos aqui eram os alunos meus. Então eu tive alunos enfermeiros, químicos, farmacêuticos, engenheiros de materiais, enfermagem, farmácia. E aí a gente desenvolvia os materiais, aplicava os materiais e tentava entender como que eu posso sintonizar as propriedades desses materiais. E aí a gente ganhou prêmios, os alunos ganharam diversos prêmios. E aí nesse caso fui nomeada, lisonjeada, ter sido nomeada para a Academia Brasileira de Ciências e Ciências Físicas em 2024. E aí nesse caso, para mim foi um reconhecimento dessa trajetória e conseguir trabalhar com diversas áreas, principalmente a física. E aí nessa mesma época, a gente percebeu uma
lacuna que estava tendo entre eu e o Lucas, que eu desenvolvia os materiais, estudava os mecanismos, e ele fazia toda a parte de toxicidade, genotoxicidade. E aí eu comentei assim, nossa, gente, o mundo todo, né, principalmente o Brasil, tem vários professores, pesquisadores em excelência em materiais. Só que por que esses materiais não estão no mercado? Né, a gente vê tanta coisa interessante e poucos materiais no mercado. Aí a gente começou a entender como que funcionava o processo para colocar um material no mercado. Primeiro, para você colocar um material no mercado, você tem que ter a autorização da Anvisa. Quais são as empresas que eu tenho que pegar o meu material e disponibilizar para fazer os testes para a Anvisa liberar? Só empresas norte-americanas e europeias. Não tem nenhuma empresa no Brasil que trabalha com isso. E aí, na época, surgiu o Startup Nordeste, que foi um apoio para a criação de startups. E aí, eu, juntamente com o Lucas, que é meu colaborador, a Jerusa, minha pós-doc na época, era ex-pós-doc do Lucas, bióloga, e aí virou minha pós-doc, a gente investigar esse mecanismo. E a gente pensou assim, bom, um problema para mim é ter esses laudos, que são caríssimos, para a liberação da Anvisa. E aí o Lucas falou, bom, do meu ponto biológico, é muito difícil eu ter um laboratório que eu consiga manter uma padronização. Porque o que acontece? Quando a gente vê materiais, quando você faz uma revisão sistemática, então vários fatores que alteram a biocompatibilidade do material que você não sabe se realmente aquela toxicidade é do material. Ou se é do meio que você está sintetizando o material, o que aconteceu. Então são N parâmetros. Aí a gente teve a ideia de fazer, vamos criar então um laboratório de referência para testes toxicológicos de diversos produtos. E aí que surgiu a Nexus Biotox. Então, o que é a Nexus Biotox? É uma prestadora de serviço que a gente trabalha com modelos alternativos para validação de toxicidade. Então, diversos pesquisadores, diversas empresas que tenham materiais, diversos tipos de materiais, eles enviam os materiais para a gente, os alunos, né, realizam todos os ensaios, né, utilizando modelos alternativos, não tem células, não tem animais, né? Os modelos alternativos são zebrafístios, drosófilas, artêmias, e depois desses laudos você consegue disponibilizar para a liberação do Anvisa. Então a gente criou o que não tinha nessa parte. E aí nesse caso agora a gente tem uma alternativa para a gente, uma empresa que a gente pode fornecer os materiais, realizar todos os ensaios padronizados. Por quê? Porque o ZNO que eu faço é diferente do ZNO de outro professor. E aí, como que eu comparo o meu com o dele? Utilizando o mesmo laboratório de teste de toxicidade. Então, é isso que a gente teve a ideia da startup. E aí a gente ganhou, né, o Startup Nordeste, abriu o CNPJ, criou a startup, e aí temos duas multinacionais que já são, né, contratantes frequentes aí. Uma é a Central Injetáveis, deixa eu verificar aqui, é a Central Injetáveis, que ela desenvolve vários produtos na área farmacêutica. Ela envia os produtos para a gente faz toda a validação toxicológica para eles. E outra é a Cardio, que a gente está fortalecendo, desenvolvendo essa parte de toxicidade. Então, eles desenvolvem os produtos e a gente vai sempre mantendo o mesmo padrão. Isso é legal por quê? Porque a gente pode agora comparar. Posso pegar diversos materiais, usando o mesmo protocolo de toxicidade e verificar realmente qual é o material mais tóxico. E aí, no meio do caminho, veio o edital Catalisa do Sebrae. Eu estava com a Luciana, que é minha aluna de doutorado no Redorbil, e o trabalho dela é utilizar resíduos agroindustriais para desenvolvimento de materiais funcionais. E aí a gente estava tendo vários resultados interessantíssimos na parte de fertilizante e nanoinseticida. Então, um dos problemas maiores, né, nessa parte da agricultura é que os fertilizantes são produzidos, né, principalmente na Rússia. E aí, com as guerras, várias oscilações de mercado, o que acontece com o Brasil? O preço dos alimentos vão subir, porque o fertilizante que a gente utiliza é importado. Então, por que a gente não produz o nosso próprio fertilizante utilizando resíduos
agroquímicos que nós fabricamos, ou seja, o nosso lixo virando o nosso luxo, né? O nosso recurso agrícola. E aí a gente mandou essa proposta para criar a startup, e aí ela foi selecionada, né, nacionalmente, esse é um projeto nacional, para a criação da startup. Então agora a gente está com outra startup, que é desenvolvimento de nanoinseticidas e nanofertilizantes utilizando resíduos agroindustriais. E aí, nessa época, né, aconteceu, eu aceitei a proposta de retornar para a Universidade Federal de Uberlândia, voltei para a UFA, e aí a gente começa novamente a equipe, né? Então, a gente fez confraternização, fiz em Maceió, os alunos fizeram na UFA. Estou com uma equipezinha grande, professor. Então, tenho alunos, 5 alunos do ensino médio. Então, abri um edital de iniciação científica do ensino médio. E aí eu mandei a proposta e 5 alunos foram selecionados. Então, são alunos que estão cursando, esses daqui, terceiro colegial. Estou com alunos de física médica, física de materiais, física, né, computação, biotecnologia. Então a gente está com uma equipe bastante híbrida, né, o laboratório ainda está em desenvolvimento, mas a gente está desenvolvendo bastante coisas. E aí o que eu vou comentar um pouquinho é o que eu estou fazendo, né, agora. Fiz várias outras vertentes, mas, em particular, quando a gente sintetiza nanomateriais, a gente tem 3 procedimentos. Um, que é o método físico, né, que eu vou estar fazendo, que a gente fala top-down, eu faço um material bulk e transformo ele em nano, vou fragmentando o material. E tem o método químico, que é o bottom-up, e síntese verde. O que seria esse bottom-up? É o de íons dos átomos, eu transformar os nanomateriais e depois fazer do bulk. E aí a gente está utilizando, né, esse método químico, que foi o que eu trabalhei bastante na minha carreira, mas agora a gente está indo para essa parte de síntese verde. Por quê? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, eu tenho que pensar como que é essa metodologia de síntese química. Eu utilizo reagentes, às vezes caros, e aí eu tenho subprodutos. Como que isso vai ser eliminado depois na natureza? Já que não, na síntese verde, eu utilizo a natureza para transformar em materiais. Então, aquela parte do nanoinseticida e nanofertilizante, o que a gente estava usando? Resíduos agroindustriais. Então, cascas de alho, né, fosfogesso, então vários resíduos que já são descartados, bagaço de cana, a gente transforma em nanomateriais. E aí, por que eu vou ter que utilizar cada metodologia? Né? Dependendo do que você quer, você vai utilizar uma metodologia. Né? Então, se eu quero alta pureza química, eu tenho que utilizar o método físico. Então, eu tenho que pensar assim, qual que é o foco que eu quero? Né? No nosso caso, a gente não está querendo trabalhar com elementos de alta pureza. A gente quer desenvolver materiais sustentáveis. Então, não vou estar focando no físico. Então, eu vou ter um baixo impacto, eu quero um baixo impacto ambiental, diversas aplicações, mas tentar padronizar em produção em larga escala. Mas até chegar em larga escala, eu posso estudar ciência. E aí a gente utiliza a química e a síntese verde. Nesse caso, eu vou estar comentando que a Adriana, que foi minha aluna de doutorado, terminou no mês passado, o doutorado, a gente focou bastante na síntese verde. Então, basicamente, como que se resume a síntese verde? A gente tem a matéria-prima natural, a gente faz toda a extração dos produtos naturais aqui, utiliza esses produtos naturais com os precursores para formar o material que eu desejo, ocorre o processo de nucleação e aí eu tenho as nanopartículas revestidas com aqueles produtos naturais. Então, se eu tenho, por exemplo, casca de alho, né, ali, casca de cebola, ele tem várias propriedades antioxidantes, né, nessa parte ali. E aí eu tenho uma nanopartícula com essas propriedades. Se eu já tenho uma nanopartícula bactericida e eu utilizo um extrato que já é bactericida, eu vou estar potencializando o efeito bactericida da nanopartícula. E os subprodutos, praticamente, não existe. Né? Porque ou vai ser quando
compatibilidade desses materiais de síntese química. E agora na síntese leite, como funciona? Então, aí a gente começou a utilizar essa parte. Tivemos resultados. Por que a gente utilizou essas nanopartículas aqui em particular? Para eu poder comparar com as nanopartículas que eu sintetizei via rota química. Então, eu quero comparar a síntese leite com a rota química. E aí a gente teve excelentes resultados, né, que foi vários artigos que a gente publicou recentemente dessas amostras. Só que outra coisa interessante é os nanocompósitos. O que são esses nanocompósitos? É a junção de diversos tipos de nanopartículas. Então, por exemplo, se eu juntar uma nanopartícula de óxido de zinco com um óxido de titânio, eu tenho um nanocompósito. Se eu juntar um quantundóide com um óxido de grafeno, eu tenho um nanocompósito. E o que é interessante eu ter esses nanocompósitos? Porque, no fundo, eu vou estar juntando propriedades físico-químicas. Né? Então, se eu tiver o óxido de ferro juntando com o quantundóide, eu vou ter as propriedades ópticas e as propriedades magnéticas. O simoncolete, né, com dióxido de titânio. E aí eu vou ter esse sinergismo. Às vezes, eu posso potencializar alguma propriedade, às vezes não. Então, é importante a gente também estudar esse sinergismo de diversos tipos de nanomateriais. E após, né, a gente estudar esse sinergismo, o que a gente fez? A gente trabalhou com fabricação de filmes, que o foco dela é a indústria de alimentos. Então, ou alimentos para ingerir, ou alimentos, né, para proteção. E aí, nesse caso, a gente desenvolveu um filme contendo as nanopartículas via síntese leite. E aí a gente fez toda a atividade de antioxidante, antimicrobiana, avaliou as propriedades de barreira, UV-vis, catalisação, propriedades mecânicas e térmicas, que a gente publicou o artigo na Advanced Materials. E aí a gente consegue várias aplicabilidades. Esse daqui é o do Davi, que terminou o doutorado, que eu estou comentando, porque aí a gente focou na perspectiva de tratamento de feridas, que é uma lacuna bastante na área médica. O Davi é enfermeiro, então eu peguei um enfermeiro, trouxe para um laboratório de física, né, sintetizou, caracterizou e realizou as aplicações. Então, no caso dele, a gente trabalhou com hidrogéis, utilizando as nanopartículas. E aí a gente focou principalmente na atividade antimicrobiana. Né? Então, por que as nanopartículas apresentam propriedades antimicrobianas? Então, dependendo do tamanho, né, eu vou ter a ruptura da membrana celular, vou ter o acúmulo de íons metálicos, que vai estar interferindo, né, na enzimática, danos do DNA, alteração de processos metabólicos, geração de espécies reativas de oxigênio. Então, com isso, eu gero danos celulares, perda da homeostase celular e morte celular. Então, a depender da nanopartícula, eu posso ter esses mecanismos aqui. Agora, imagina, eu tenho uma nanopartícula que é sustentável e apresentar esses efeitos. Mais interessante ainda, né? E aí é isso que a gente estudou no dele. No Davi, a gente pegou todas as nanopartículas inorgânicas e foi fazendo um mapeamento de atividade antimicrobiana. Então, a gente fez óxido de zinco dopado com ouro, várias concentrações, óxido de zinco com ferro, cobre, níquel, prata, molibdênio, prata com molibdênio. Lembrando que a metodologia que a gente está usando é a mesma de fabricar o ZNO. Então, eu posso comparar o ZNO dopado e não dopado. E, dependendo das concentrações, a gente forma também os nanocompósitos. E aí, com isso, a gente separou as nanopartículas que representavam todas as aplicabilidades antimicrobianas. Né? Então, qual foi a melhor topagem? Né? Teve um aqui que é esse, que a gente fez até nanocompósitos, e quais as aplicabilidades e bactérias que a gente tem. Por que a gente fez tudo isso? Porque ele queria desenvolver um hidrogel bacteriano para tratamento de bactérias, cicatrização. E aí a gente fez o simoncolete conjugado com curcumina, esse gerou uma patente, então a gente testou várias bactérias e aí a gente verificou um pouquinho assado. Ele sintetizou também utilizando esse produto natural e utilizando o fungo extraído. Então, são N vertentes para a gente verificar quais são as melhores nanopartículas. E aí, na literatura, observava que o dióxido de titânio, ele apresentava atividade antimicrobiana.
E eu brincava e falava assim, engraçado, a gente faz no laboratório e não apresenta atividade antimicrobiana. Por quê? Às vezes o solvente que ele está utilizando para dispersar nanopartícula é que está a propriedade antimicrobiana. Na metodologia, qual que era o solvente que eles dispersavam as nanopartículas? Álcool. Então, os grupos hidroxilas ficavam absorvidos na superfície da nanopartícula que dava o efeito bactericida. Então, no nosso caso, a gente não está absorvendo nenhuma molécula que tenha efeito bactericida. Então, será que ele vai ter efeito bactericida? E aí a gente verificou, né? Não tem estabilizante, então, nesse caso, tratamento térmico e sem fotoativação. Baixíssima atividade, né? Quase nada. Quando a gente comparar o dióxido de titânio com o titanato de sódio, né, que é basicamente o dióxido de titânio com uma estrutura lamelar e com o sódio aqui nessa região, ele já apresenta o efeito antimicrobiano. E ainda foi aquele trabalho que a gente incorporou prata, em alguns sítios diminuiu a biocompatibilidade e aumentou o efeito bactericida. Outra coisa, né, são outros alunos que estão trabalhando. Então, o Renner, a gente trabalha com fabricação de cápsulas utilizando produtos naturais. Então, a gente, né, a geleia real, lúpulo, cupira, e a gente encapsulou, que é uma via alternativa à cápsula de iodenato, só que a gente pensou assim, bom, a gente trabalha com nanomateriais. Se eu misturar a geleia real com alguns nanomateriais que eu já sei que são biocompatíveis, o que acontece? Aí a gente verificou que misturando produtos naturais com nanopartículas, a gente potencializa os efeitos dos produtos naturais. Então a gente potencializou o efeito da atividade antioxidante da geleia real, absorvendo nanopartículas no encapsulado. E aí o da Emily, junto com a Luciana, a gente utiliza, igual eu comentei, só que o dela é alimentares, né? Então a gente utiliza resíduos para fabricar diversos nanomateriais, podendo ser aplicados em ambiente, atividade antimicrobiana, catálise, agricultura. A da Luciana, que a gente está catalisa, né? Além dela sintetizar as nanopartículas utilizando resíduos agroindustriais, a gente também faz com que eles sejam carreadores. A gente funcionaliza essas nanopartículas para elas serem carreadores na parte agrícola. A gente pode conjugar. O que é interessante, né? A gente tem vários benefícios. A gente tem eficiência, um controle, a gente tem uma aplicabilidade com a dose. E aí a gente está tentando fazer isso em campo, lá na UFAL. Temos colaboradores no setor agrícola que a gente desenvolve o nanoinseticida e eles testam no campo. E o nanofertilizante. Outra coisa é que a Daniela está trabalhando, ela tem experiência. Ela é zootecnista e tem experiência em frangos. Aí eu falei, bom, então vamos desenvolver materiais que a gente possa melhorar o setor aviário. Né? Então a gente está desenvolvendo sensores para verificar várias etapas, né? E também como os nanomateriais podem melhorar na alimentação de frangos. Então eu estou trabalhando com oxigênio, oxicálcio, que são micronutrientes essenciais para a alimentação. Então, como ela tem experiência nessa parte de frangos, a gente está desenvolvendo esses tipos de nanomateriais. A aluna minha da física, a Amanda, que aí a gente foca mais em modelos, né, síntese, a gente incorpora dentro de óxido de titânio diversos íons, cobalto, né, gadolínio, e a gente verifica como as propriedades físicas são alteradas e aplicamos modelos, né, para verificar como está essa localização dos íons dopantes na estrutura, tanto em metais de transição quanto em metais novos, que alteram essas propriedades. E aí, né, veio a oportunidade novamente, e a gente foi selecionado, né, que a UFO, vou até fazer um marketing, que o CNPq lançou esse edital de programas de iniciação ao empreendedorismo. E a UFO foi a única universidade federal de Minas Gerais que está nesse projeto do CNPq. E aí a gente está agora fazendo parte da equipe, mandamos o projeto com 5 alunos da UFO, né, uma aluna da física médica, uma aluna da biotecnologia, um aluno da física e uma aluna da enfermagem.
equipe de 4 alunos. E aí a nossa ideia, né, a empresa, a criação de startup, o Sebrae dá todo o apoio. A nossa estratégia é desenvolver agora, a gente desenvolveu o Nexus Biotox, que é uma startup para validação toxicológica de diversos produtos. No Catalisa, a gente desenvolveu nanoinseticida e nanofertilizante utilizando recursos, né, industriais, alimentares. E aí agora a nossa ideia é desenvolver a NanoNutrotech, ou seja, a nanotecnologia, nutrição e saúde. Como a gente já tem essa expertise no desenvolvimento de nanomateriais e tem outros alunos que estão trabalhando, verificando a alimentação de aves, como isso se comporta no setor agrícola, aí a nossa ideia é fazer esses encapsulados contendo produtos naturais e vários minerais que são essenciais para a nutrição. Então, ao invés de você colocar na alimentação do frango aqueles ali, imagina você ter vários encapsulados contendo produtos naturais e os minerais essenciais para a alimentação. Então, a nossa proposta foi selecionada e aí agora mais uma startup para mim. E aí, querendo ou não, isso tudo foi possível porque física, né? Então, a gente que é física, estudar a natureza. Então, minha graduação de física possibilitou eu trabalhar com várias vertentes, resolvendo produtos de diversas áreas. E aí eu gosto dessa frase aqui, porque me perguntaram numa palestra assim, nossa, interessante, você está abrindo várias startups, e que hora que você estava preparado? Você fez doutorado direto, você passou no concurso, e aí, que hora que você se sentiu preparado? Aí eu fui e me respondi, eu nunca estive preparado o suficiente para nada. O que eu fiz? Eu simplesmente estudei, fui corajosa, de aproveitar as oportunidades, tinha uma bolsa de pós-doc, terminar o doutorado. Tem uma vaga de emprego, vou prestar o emprego. Abrir um edital de startup, vamos embora. Então, vai abrir as oportunidades e aí a gente vai aproveitando. Né? Então, na hora que abre uma oportunidade, o que você tem que fazer? Aproveitar a oportunidade. Porque se você esperar para você estar preparado, né, a oportunidade passa e às vezes você nem está preparado bastante. Então, gostaria de agradecer o convite da UFG, é uma honra estar aqui. As agências de fomento, né? A UFAL, a FEMIG, o Sebrae, o Rio, né? Então, muito obrigada. Obrigado, Daniela, por essa palestra inspiradora. Eu gostaria de dizer que nós vamos ter várias palestrantes, né, mulheres na ciência. Esse semestre, agora, no Café com Ciência, nós temos um projeto aprovado pela FAPEC. Esse projeto aprovado pela FAPEC está permitindo que a gente traga pesquisadores do Brasil inteiro. Aí um exemplo de alguém que está perto da gente, né? E acho que serve de inspiração aí para os muitos jovens para ver várias oportunidades, vários campos da ciência. E aqui é Café com Ciência. No Café com Ciência nós fazemos o quê? Nós fazemos perguntas, estamos aqui para discutir. Então, está aberta a hora de perguntas. Primeira pergunta, se você quiser perguntar aqui, por favor, só para que todos ouçam, inclusive o pessoal do Instagram que está com a gente. Obrigado. Obrigada, Daniela, foi muito boa a sua palestra. Queria perguntar em relação a tratamento de resíduos. Você comentou que uma das startups tem um projeto nacional, é isso? Como é a aplicação dessas novas tecnologias na coleta de resíduo? E também se tem algum projeto associado a cooperativas, reciclagem, nessa área de tratamento da cidade mesmo, em geral de resíduos. Bom, obrigada pela pergunta, né, que tem muitas coisinhas. Aí, esse que a gente fez do Catalisa, a gente fez parceria, como a gente está em Alagoas, na época eu estava lá na UFAL, aí a gente fez parcerias com as usinas, porque o forte em Alagoas é cana. Então, a gente fez parcerias com as usinas de cana para ceder alguns resíduos, né, e a gente começar a desenvolver esses, porque um dos primeiros projetos que a gente fez foi utilizando bagaço de cana, do bagaço do sururu, que é um... gente, a pessoa da... Isso, me ajuda aí. A física falando.
E é um dos alimentos muito utilizados, né? Utilizado na alimentação de Alagoas. E aí ele tem um resíduo que é como se fosse uma ostra. E aí aquele resíduo, né, a gente está utilizando também para fabricar essa parte. E fiz parceria com a Mosaic, né, para eles doarem também os resíduos agroindustriais deles. Eles têm um fósforo gesso que eles vendem para o setor agrícola e eles não têm nenhuma perspectiva. Então a gente desenvolveu materiais sustentáveis utilizando esses resíduos dessas empresas. Perguntas? Sua experiência com lipossomas? Perguntando sobre a experiência com os lipossomas, é isso, Lucas? Se você pudesse falar um pouquinho. Os resultados também que você obteve. Isso. O dos lipossomas, como que foi que a gente começou a trabalhar, né? Então, eu estava com a parceria com a professora, né, que ela desenvolvia os lipossomas, e aí eu comentei com isso. Eu estava com uma aluna de doutorado na época, Eliette, e aí eu brincava com ela assim, por que a gente tem que incorporar as nanopartículas dentro? Né? E se as nanopartículas estiverem fora? Porque às vezes, dependendo do carreamento, eu prefiro que as nanopartículas de ponto 2 estejam fora. E aí a minha aluna, juntamente com ela, a gente foi desenvolvendo vários protocolos para estudar onde que a gente tinha a nanopartícula dentro e a nanopartícula fora. Depois que elas padronizaram isso, a gente estava tentando fazer o quê? Funcionalizar os lipossomas. E aí a gente publicou, foi convidado a publicar esse capítulo de livro, aí a gente mostrou alguns resultados que a gente estava tendo. Então, o foco nosso na parte de lipossoma era tentar utilizar algumas nanopartículas a partir de resíduos incorporando neles. Mas a gente não está no desenvolvimento do lipossoma. A gente utiliza o kit padrão. O lipossoma é a síntese tradicional, né? Não é síntese do lipossoma. Perguntas? Você pode falar mais alto se você quiser, também se lembra, só que o pessoal está aqui. Então, fala bem rápido. Perfeita a sua pergunta, porque é uma caminhada que eu estou aprendendo também. Então, como que surgiu essa primeira da Nexus Biotox, né? Então, abriu o edital Startup Nordeste. Então, o que a gente faz? O Sebrae, ele surge vários editais. Agora, no Brasil, está assim, disparando vários editais, porque tem que criar empresas. Até eu comento com meus alunos. O meu sonho é não ver meus alunos no concurso público. Meu sonho é meus alunos virarem empreendedores, porque cada empreendedor contratando 100 pessoas, a gente vai ter vários tipos de emprego. E aí surge o edital, e você se inscreve no edital. Primeiro, não precisa ser da universidade. É isso que eu achei interessante. Qualquer pessoa pode prestar. E aí, no nosso caso, a gente tem uma sociedade com 3 sócios. Eu, que sou DE, o professor Lucas, que é DE, e a Jerusa, que é a minha ex-pós-doc, e que virou a CEO da startup. Então, ela não tem vínculo, né? Ela é o CNPJ, eu tenho 30%, porque é o permitido pela lei, então eu posso ser sócia com 30%. O Lucas sócio com 30% e ela aqui responsável pela startup. E aí, o que é interessante depois do que eu acho muito legal desses editais? O Sebrae dá todo o passo a passo, isso que é legal. Porque a gente é acadêmico. Como que a gente pega a nossa ideia e tenta criar uma empresa? Então, a gente foi selecionado nesse edital, e aí o Sebrae faz cursos conosco. Então, tanto eu quanto o outro professor tivemos que ter aula de empreendedorismo, aula de contabilidade, né? Ela principalmente participou ativamente de vários workshops, e aí o Sebrae te mostra como criar a carreira. Então, isso que é muito interessante. E aí, o Sebrae auxiliou na criação do CNPJ, por exemplo, ensinou ela a fazer prospecção de clientes. Então, o foco, a gente tinha metas para cumprir. Então, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ter clientes de multinacional. Aí a gente conseguiu os clientes de multinacional. Agora, eu até mandei o professor Andres, agora a gente está numa outra vertente da startup, que é arrecadar de pesquisadores. Então, até fazendo aí um convite, os pesquisadores que desenvolverem materiais, e eles quiserem
desses ensaios psicológicos, ou na tese, ou na dissertação, ou no artigo científico, e aí você procura a startup, ela faz um orçamento com base naquilo que você quer estudar. A gente já fez isso com 4 professores. E aí você paga o orçamento e você vai ter todos aqueles resultados do seu material. Então, já tem professores que colocam em dissertação, tese, artigos. Então, a gente agora está numa outra vertente, que é mostrando para pesquisadores que a gente também pode atender os pesquisadores. E tudo isso com respaldo do Sebrae. Aí o Catalisa, essas alunas minhas, elas estão com todo o apoio, né, do Sebrae também para a criação da startup. Nesse que a gente foi selecionado também é o Sebrae. Então são editais que aparecem, qualquer pessoa pode prestar, e aí sendo selecionado o Sebrae já está todo o apoio. Você só pode estar então envolvido com a parte administrativa da empresa. Perfeito. Uhum. Essa aqui é uma questão do professor. Então, alunos, né? Vocês podem montar empresas, né? Você tem que pensar em essa, a gente pode apoiar, se vocês acharem que é interessante. Perguntas? Você fala alto também, por favor? Né? Por favor, obrigado. Essas constelações que eu mostrei já é liga. E a gente, o que a gente estava fazendo? A gente estava estudando o limite de saturação. Então a gente fazia concentrações extremamente baixas e ia estudando até a concentração na área que começa a formar o outro nanocomposto, né? Ou antiferro, ou outro óxido. E aí, querendo ou não, para as aplicações biológicas, a gente tem que utilizar concentrações que já formam liga ou nanocompósitos. Pergunta, que é um capítulo de livro que a gente publicou, que eu sou apaixonada com essa parte. Por quê? Porque eles falavam muito que é o efeito de produção de mols. Então a gente estava tentando o que é a produção de mols, né? Então ali eu tenho essa espécie reativa de oxigênio, né? O material absorve, né? Vai sair como os portadores de carga, saem da banda de valência, vão para o ponto de condução, e ali eles vão interagindo com as moléculas de água com a produção dos radicais livres. E a gente consegue quantificar isso do ponto de vista de fotocatálise. Então, a gente faz um experimento que eu meço o poder fotocatalítico da nanopartícula e eles fazem os experimentos biológicos de produção de mols. A gente verificou que, às vezes, a nanopartícula, que é um simoncolete, que é uma nanopartículas altamente bactericidas, eles não produzem mols. E aí a gente fez os resultados tanto biológicos quanto químicos e não tem produção de mols. Então, às vezes, a nanopartícula não tem o efeito antimicrobiano do mols, e sim, às vezes, do íon, né, do rompimento de membrana. Eles falam que o mecanismo principal é mols, mas... Está sob discussão. Sob discussão. Essa é a oportunidade. Pessoal, perguntas? O Verical tem experiência na área de inovação também, interessante. Tirar algumas dúvidas, né? Você pode fazer um comentário a respeito de fotocatálise? Quais são os focos principais de fotocatálise? Você deu um exemplo, tem outros estudos que você está fazendo? Isso, por exemplo, de fotocatálise a gente estava utilizando bastante o dióxido de titânio, né, e estava dopando ele com várias concentrações para verificar se a gente aumentava o efeito fotocatalítico. E que o dióxido de titânio não apresenta propriedades bactericidas, ele apresenta produção de espécies reativas de oxigênio, mas não produz. E aí a gente vai tentando medir esse efeito, por quê? Porque o dióxido de titânio ele também é utilizado para biorremediação. Então, quando o dióxido de titânio interage com corantes e eu incido a radiação ultravioleta, o que acontece? Ele degrada o corante. Então, ele é utilizado para limpezas de rios, de oceano. Então, é uma das vertentes também, biorremediação. Perguntas? Você podia comentar, então, quando o pessoal está pensando nas perguntas, como é que a parte da física te ajudou na questão da produção desses materiais? Comentar um pouquinho a respeito de como é que a física te ajuda na parte da caracterização, você sabia que você tem um material científico, você convidar os alunos a entenderem como é que essa área de materiais se encaixa com todas as aplicações tecnológicas que você
física me ajudou, né? Então, minha graduação é em física de materiais. Então, o pessoal brincava, né? O que é um físico na área de materiais? A gente tem um olhar diferente do engenheiro de materiais. Então, a gente está ali querendo sintonizar as propriedades dos materiais, né? Então, eu entendo os materiais do quê? Do ponto de vista de átomos. Então, vamos lembrando lá da física, né? Então, o mundo é constituído de quê? Átomos. Então, eu tenho que entender como que o átomo funciona, como as ligações entre os átomos funcionam, né? A construção de redes cristalinas para conseguir entender essas propriedades dos materiais. Outra coisa que permite, né, a física entender, porque o que é o foco? Produzir um material, um químico também produz. Então, vamos pensar em produção, né? Vou caracterizar. O químico também produz, só que o químico está preocupado com a metodologia de fabricação de material. O que o físico está preocupado? Eu não estou preocupado na metodologia. Eu posso utilizar uma metodologia que seja altamente reprodutível, de fácil passo, econômica, que eu consiga sintonizar as propriedades dos materiais. Então, eu tenho que entender que, primeiro, as propriedades dos materiais podem ser sintonizadas em escala nanométrica. Eu posso sintonizar o tamanho, a forma, a composição, a estrutura cristalina. Por exemplo, o dióxido de titânio ele tem 3 faces cristalinas: anatase, rutila e broquite. Vocês sabiam que a fase que o dióxido de titânio é amplamente, né, comercializada é a fase mais tumoral, que é a anatase? Então, a fase cristalina, ou seja, o arranjo que os átomos estão no material, tem propriedades biológicas totalmente diferentes. Então, é um trabalho até que a gente fez. A gente sintetizou o dióxido de titânio nessas 3 fases cristalinas. O pessoal estudou a genotoxicidade. E aí a gente mostrou que, olha só que legal, o arranjo que o cristal está tem propriedades físicas, químicas, biológicas totalmente diferentes. Então, a gente olha para o material, não como material, a cadeira. Eu olho do ponto de vista, olhando os átomos, a rede cristalina, o que eu posso alterar naquele material, né? Elementos que eu posso incorporar, que eu posso gerar novas propriedades. Igual eu falei de sinergismo. A gente fez um artigo com o pessoal da medicina, da UFTM, que a gente brincou com 2 materiais. E aí a gente sintonizava só misturando porcentagem de 2 materiais, a gente inibia o efeito bactericida de um e favorecia o do outro. Quando a gente olhava do ponto de vista químico ali, beleza, né? Só quando eu olho do olhar físico, o que eu estou tendo interação? Eu estou tendo interação entre bandas de valência, bandas de condução, estou tendo transporte de carga, estou incidindo radiação. Então, esse olhar mais crítico, né, mais atômico ali do material, te possibilita a entender melhor os mecanismos biológicos, né, como que a gente pode modificar esses materiais. Sim, você fala um pouquinho alto? Pode? A gente dá um jeito. Aplicações de biomateriais para arquitetura, para construção, com nanopartículas ou nanoestruturas em geral. Você tem aplicação na área de construção? Quando eu estava na UFO, a gente fez parceria com o pessoal da engenharia civil. E aí a gente misturou o cimento que eles estavam utilizando com nanopartículas. E aí é interessante, as nanopartículas podem entrar nessa parte, sim, de sustentabilidade, né? E aumenta a dureza, aumenta a elasticidade, várias outras vantagens, sim. Só que aí são parcerias, né, que assim, tem que ter, eu brinco, né, tem que ter um aluno ali para ir continuando a parceria, tanto do ponto de vista da engenharia civil, quanto do aluno da física também. Perguntas? Claro. Senhora, meus parabéns pela palestra. Vamos lá, eu tenho várias perguntas, mas a mais importante de todas: onde a senhora acha um tempo para dormir? Como se faz? Bom, quando eu fui para Maceió, né, eu brinquei comigo mesma que eu queria me tornar mais efetiva. Né? Então, eu queria ir para o laboratório, gerenciar e criar líderes. Eu até brincava assim, olha, e se um dia eu não estiver entre vocês? Vocês têm que saber se virar. Isso veio porque o meu orientador
faleceu no Covid, né? E aí, querendo ou não, eu vou lá. E eu vi o laboratório, sim, né? Assim, o líder, perdendo o líder. E aí eu tive isso em mim. Eu disse, não, eu não vou deixar os alunos dependentes de mim. Eu tenho que criar agora líderes. Então, os alunos têm que aprender a se virar se não tiver. Então, eu estou tentando, né, articular isso. Acho que está dando certo. Que eu estou aqui na UFO e eu estou com 9 alunos de doutorados lá na startup, na UFAL. Então, eu sempre estava criando os alunos com essa mentalidade. Olha, vocês têm que acreditar em vocês. Se não tiver ninguém, o que você faz depois? Eu não quero direcionar você, eu quero que você venha com as perguntas, você venha com o que você pode se nortear. E aí, com isso, torna mais fácil para mim, porque aí os alunos começam a direcionar os focos. Por exemplo, a Adriana. A Adriana, eu comentei com ela, olha, acho legal a gente ir para Cincipente. Você tem experiência na área de alimentos, então vamos pensando. E a tese dela desenrolou de tal forma que eu nunca imaginei, né, que seria. Então é isso que eu acho que estou tentando criar nos alunos, eles tentarem ser mais independentes, né, e procurando, por exemplo, esses editais. Né? A gente, professor, não tem tempo de procurar. E aí eu brincava com os alunos lá em Maceió, gente, aqui não tem emprego. Né? O Nordeste é carente nessa parte de emprego. Vocês aí estão usando física, usando pós-graduação. Pensem em criar empresas. A gente tem que, alguma coisa, gerar, né? Nosso produto tem que ter um apelo ali na área da saúde. E eu acho que essa rede, né, está dando certo. Aí eu consigo ter muitos alunos trabalhando em frentes completamente diferentes que eles realmente estão liderando. Então, para mim, é muito orgulhoso hoje ver minha ex-pós-doc como empresária, né? Ver agora minha aluna de doutorado selecionada no Catalisa, vendo 5 alunos da UFA agora sendo treinados, não é eu que estou treinando, não tenho nada de empreendedorismo, né? Sendo treinados para criarem uma empresa. Então, acho que é essa estratégia para não ficar tão centralizada em mim. Eu criar líderes e eles irem resolvendo essa parte. Posso continuar, então? Multidisciplinaridade. O paradigma, o dogma que foi apresentado aqui, na literatura, não da física, mas nas áreas afins, se fala muitas vezes palavras que ninguém entende. Transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Agora, a gente só se questiona, o que significa, como se faz? A gente está frente de um exemplo, obviamente, de uma equipe multidisciplinar. Funciona uma equipe multidisciplinar. Como é a interação entre as várias áreas? Porque isso é alguma coisa que, de uma certa forma, não está clara para todo mundo. Quer dizer, muitas vezes somos demandados para fazer atividades interdisciplinares, porque é isso. Mas, de fato, é interdisciplinar ou é multidisciplinar? Qual é a sua ideia a respeito? Eu acho que seria multidisciplinar. Por exemplo, eu aprendi a trabalhar com as fronteiras, né? Então, eu fui forçada, não era o que eu queria. Eu gostava mais de ficar no laboratório, fazendo meus modelos ali, e aí eu fui forçada a ir para o hospital, trabalhar com o pessoal da medicina, e olhar o problema deles. Então, eu acho que isso possibilita a gente criar conexões entre as áreas. E aí, claro que o diálogo é um pouco diferente, mas é interessante você ver, o que me possibilitou é ver que os problemas que eu achava que eram os meus, que eram difíceis na física, eram super complicados em outras áreas. E aí eu acho que na realidade, a gente mantém a nossa identidade da física, né? O olhar que eu tenho de física é diferente de um olhar de um químico, de um biólogo, para o mesmo fenômeno. Mas eu acho que a comunicação, né, o olhar ali um pouco melhora, porque aí a gente tenta fazer essa conexão. Por exemplo, para mim, né, eu achava que era menos complexo um pouco a área da saúde. Né? Então eu achava que eu fazendo o quantum dot, fazendo a conjugação ali, já testando
nossos problemas não são os maiores que a gente tem, mas a gente conectar ali. Por exemplo, eu tenho alunos que são extremamente... Um enfermeiro. O enfermeiro, ele não vai ter o olhar de um físico, né? Mas ele vai ter um olhar do ponto de vista da área dele. Então, eu orientando ele, eu vou mostrar para ele que, olha, o mundo que você está visualizando não é só dessa forma. A gente pode ter um olhar diferente. E aí eles começam a olhar as áreas um pouco mais conectadas. E, na realidade, tudo está conectado, né? A gente se fragmenta as áreas para entender o universo melhor. Eu gostei muito também de uma colocação que ele fez lá no finalzinho, corajosa. Porque, de verdade, muitas vezes a gente se questiona o empreendedorismo. Se nasce empreendedor ou aprende a ser empreendedor? Então, parece que esse elemento, coragem, é um elemento importantíssimo. E muitas vezes a gente fica acomodados e não dá aquele passo que poderia dar para efetivamente poder aplicar nossos conhecimentos, que sem dúvida são vastos, são amplos, mas muitas vezes é mais necessária da pesquisa dura e pouco aplicada. O que você acha? Qual mensagem você podemos dar para esse do corajoso foi legal, porque aí às vezes até o pessoal da mesma área, né, dos departamentos que eu frequentei, falavam assim, né, por que você orienta tantos alunos híbridos, né? Por que você se mete em tantos projetos diferentes? Né? Igual surgiu esse edital. Gente, eu era mais empolgada da equipe. A minha CEO lá falava, meu Deus, pode estar errado, mas se der errado. Vamos tentar. O erro é evidente. Então vamos tentar. Eu acho que isso da pessoa ter vamos tentar. Abriu o edital, vamos tentar. O não, a gente já tem. Então, por exemplo, quando eu estava terminando a graduação, né, eu poderia prestar o doutorado direto. Então, eu tinha que ter a nota da prova e a nota das cartas. Então, eu tinha que fechar a prova de seleção para entrar no doutorado direto. E aí, meus amigos falavam assim, mas e se você não fechar? Mas aí eu não entro, tá tudo certo. Mas se eu fechar? Eu vou prestar a prova, porque se eu fechar a prova, eu vou entrar no doutorado direto. E eu vou estar ganhando 2 anos da minha vida, olha. Né? Então, assim, acho que se a gente pensar demais no erro, a gente não vai fazer nada. Então, acho que a gente pode pensar naquele 0% de chance. E se der certo? Por exemplo, eu prestei a prova, fechei a prova, fiz o doutorado direto, todos brincaram, você vai defender o doutorado com 3 anos e meio. Você não fez nem mestrado? Meu professor antes veio da minha banca, claro, vou defender, eu quero um pós-doc, eu quero uma bolsa maior, mereço isso. Terminou o pós-doc, concurso, e aí, será que... Vamos lá, vou dar a cara. E aí, igual esse empreendedorismo, por que eu estou indo nisso? Porque eu quero? Não, apareceu oportunidade. Apareceu oportunidade e eu fico muito lisonjeada da startup, porque quando eu chego lá, eu fico mais feliz por quê? Porque eu vejo os meus alunos de graduação, de doutorado, que não tinham bolsas, recebendo hoje bolsas de empresas. Então, a Central Injetáveis pagou mais de 20 alunos para desenvolver os testes toxicológicos dos produtos deles. Então, eu tive 2 alunas de doutorado, a Luciana e a Amy, que elas não tiveram bolsa de doutorado. E ficaram conosco 1 ano, sendo PJ, ali, financiado por uma empresa, a Central Injetáveis, sendo um contrato, e dando continuidade. Então, isso eu acho que mais motiva. Olha, aqui a gente viu que está dando certo, a gente realmente pode fazer com que a empresa financie. Então, acho que a gente vai alavancando, alunos, vocês podem ser os futuros empresários. A gente não, igual brinquei com meus alunos, eu não quero ver vocês como professores, eu quero ver vocês como empresários. Eu até brinquei lá na última vez que eu estava na startup, os caras até emocionados, mas olha, se eu orientar 10 alunos de doutorado, no final eu tiver 10 alunos de doutorado, eu vou ter, se eu pensar na área acadêmica, eu vou ter 10 professores universitários, porque é muito difícil ter centros de pesquisas no Brasil, vamos ser realistas. Então eu vou ter 10 colaboradores. Se cada aluno meu virar um empresário e contratar, eu tenho 10, e cada aluno contratar 100
100 profissionais, criar uma startup e contratar 100 alunos, quantos eu tenho, gente? 10 vezes 100, eu tenho 1000. Olha só, eu tenho 1000 pessoas empregadas. Então, é um número que a gente tem que pensar. Olha só, lá no laboratório, eu vejo alunos que não tinham bolsa, hoje tendo bolsas, fazendo a mesma coisa que eles faziam antes, só que agora com o material de uma empresa. Então, é isso que a gente tem que pensar, sabe? A gente começar a gerar, eu falo, eu que estou como professor universitário, estou com o meu DE aqui, né? Igual o professor antes, a gente estimula. Né? Eu posso ter 30% de milhões de startup, mas ali vai ser só um estímulo. Mas a gente tem que, vocês novos aí, vocês têm que girar a roda da economia, né? E não a gente pensar em só como que funciona a minha vida. Não, eu posso ser empreendedor, tem vários editais. O Catalisa, a Luciana, ela passou no Catalisa, ela recebeu bolsa do Catalisa. Então, gente, tem bolsa, eles financiam. E é um setor que eu acho que os alunos têm que ir. O CNPq está investindo, Minas Gerais está investindo, acredito com certeza o estado de Goiás está investindo. Então a gente tem que aproveitar a maré de empreendedorismo. Porque, querendo ou não, tudo no Brasil oscila, né? Você tem que ir, na hora que a maré está em empreendedorismo, você vai para empreendedorismo. Por que eu estou indo para sustentabilidade? Porque a maioria dos recursos estão indo para sustentabilidade. Então a gente tem que ser um pouco mais flexível. Então eu acho importante, né, assim, uma dica, né, o que eu gostaria que vocês, futuros alunos, comecem a olhar editais de startup. Porque às vezes você tem uma ideia que não precisa ser o seu projeto de pesquisa. Às vezes uma ideia simples que você tem. Eu vi lá no Startup Nordeste aplicativos, às vezes coisas que não tinha nada a ver com academia. Então, às vezes, a sua ideia, você pode ir lá e o seu orientador de goiano, os professores é goiano. Então, acho que é bom a gente olhar esse lado do empreendedorismo como uma via interessante de se seguir. A gente, na área de materiais, que a gente consegue, né? Imagina o Brasil, a gente conseguir desenvolver tudo que a gente se envolver na universidade. Se 90% for para a sociedade, olha que lucro. E como que a gente consegue isso? Com vocês, jovens, fazendo girar essa outra vertente da economia. Que a gente, professores, não gira mais. Bom, muito obrigado. Pessoal, 2 minutos já, a gente tem a obrigação de tentar terminar 2 horas para que todo mundo possa ter suas outras atividades. Aqui finalizando, eu gostaria de novamente agradecer o apoio que a gente vem recebendo da FAPEG para estar trazendo essas pesquisadoras e outros pesquisadores para cá. Lembrar para vocês que daqui a 2 semanas nós temos um palestrante está vindo aí falando de inteligência artificial aplicada na farmácia. Tá bom? Agradecer a UFG também pelo apoio e principalmente agradecer a professora Aniele por estar aqui trazendo uma outra maneira para a gente pensar, né, nas outras oportunidades que às vezes as pessoas não param para pensar. E eu acho que trazer esse tipo de ideia aqui também é muito importante. Muito obrigado, professora Aniele. Falar com vocês daqui a 2 semanas.